Uma noite com um milionário revela o amor inocente que ela nunca imaginou. Clara sempre se sentiu como uma sombra na pequena cidade de Mirabela. Ela caminhava pelas ruas de paralelepípedo, coração pesado, enquanto os rostos se viravam ao passar, absentemente alheios à sua presença. Mas tudo mudou naquela noite. O convite surgiu como um raio em um céu limpo. Você está convidada para a Gala do Luxo. Uma noite de estrelas e glamour que nunca estivera em seus sonhos mais secretos. O vestido de veludo azul marinho acariciava sua pele, deslizando suavemente enquanto ela se olhava no espelho. Os sapatos brilhantes a fizessem sentir como se estivesse flutuando. Quando chegou ao local, um elegante salão decorado com cristais reluzentes e flores exóticas, Clara parou, maravilhada. A música suave envolvia o ar e risos e conversas preenchiam o ambiente. Ela respirou fundo. Uma onda de ansiedade a atingiu. Seria mais uma noite em que se sentiria invisível. Mas algo chamou sua atenção. Ele estava lá, Alex, o enigmático milionário, com seu sorriso irresistível e olhos que pareciam guardar segredos. Enquanto o universo girava ao seu redor, Clara achou seu caminho até Alex. Ele a olhou e o tempo pareceu parar. Ele era um mistério, uma força da natureza que atraiu como um imã. Conversas foram trocadas e a química entre eles era palpável. Cada palavra o aproximava mais e mais, fazendo Clara sentir como se uma nova vida pulsasse dentro dela. Escutá-lo era como ouvir música que nunca soubera que gostaria. Mas o encanto teve um preço. À medida que os dois se aproximavam, murmúrios começaram a surgir. Clara descobriu que Alex não era apenas um homem rico. Seu passado era repleto de sombras. Uma antiga namorada que não estava disposta a deixar o passado ir, pairava como um fantasma entre eles. Clara sentia seu coração acelerar. O medo corria por suas veias. Estava prestes a descobrir o amor. Mas uma batalha estava se formando. Aquetalho! O brilho da gala foi interrompido quando os segredos começaram a se desvendar. Um grito cortou a música. Clara virou-se e viu a ex-namorada de Alex, os olhos cheios de fúria e traição, embrenhada no emaranhado de desentendimentos e desamor. O tom era pesadíssimo, como se o chão sob seus pés estivesse se abrindo. O clima alterou-se drasticamente. E o pânico fez o peito de Clara apertar. Ela estava diante de uma escolha aterradora. A vulnerabilidade é um caminho à liberdade, pensou Clara, enquanto o nó em sua garganta a incomodava. Disposta a se abrir para o amor, ela também temia o que seria necessário enfrentar. Agora, com emoções afloradas e inseguranças gritando dentro dela, Clara se perguntava se lutaria por Alex ou se deixaria aquele mundo glamouroso e cheio de segredos para trás. Seria essa noite que mudaria suas vidas. Ou seus desmedidos medos os separariam, deixando Clara mais uma vez invisível no mundo? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muitão com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ainda estava em choque. A ex-namorada de Alex se batendo contra o salão.
sua voz cortando a música como uma faca. O medo está estampado no rosto dela, ecoando dentro de seu coração. A atmosfera, antes mágica, tornou-se um campo de batalha. Murmúrios surgiram em "Você não pode simplesmente entrar aqui." E Alex começou, mas a mulher o interrompeu, sua risada amarga fazendo o peito de Clara apertar. "Ah, você ainda acha que pode ficar com ele, não é? Clara, você não sabe com quem está lidando." Clara se encolheu. Que segredos Alex havia escondido? O ambiente estava tenso, e o olhar furioso da ex-namorada fazia Clara sentir como se todas as esperanças que ela nutria fossem se desfazer em um instante. Ela queria correr, desaparecer entre as sombras, mas uma força invisível a prendia ao chão. "Olha, eu te avisei, você não é boa o suficiente para ele." As palavras dela reverberaram, e os suspiros e olhares de pena dos outros a cercaram como serpentes. O desespero subiu, fazendo Clara sentir uma agulha atravessar seu peito. Não aquilo, não naquele momento. Clara sempre lutara contra a invisibilidade, e agora tudo parecia desmoronar. "Chega!" Alex gritou, e todos se calaram. Era a primeira vez que Clara o via fora de controle. Ele andou até a ex-namorada, um sorriso sombrio nos lábios. "Você não pode continuar fazendo isso comigo. Já passou da hora de você seguir em frente." As palavras dele eram explosivas, mas um conteúdo silencioso também se escondia nelas. A mulher balançou a cabeça tristemente, um misto de desprezo e desespero nos olhos. "Você pensa que pode me deixar de fora da sua vida? Você é um tolo! Eu sei mais do que você imagina. E mais... Pointei." "Clara, você também precisa saber." O coração de Clara parou. O que ela queria dizer? O murmúrio da multidão cresceu, a tensão elétrico como um fio desencapado. "O que você quer dizer?" Clara questionou, sua voz hesitante e trêmula. "As coisas não são o que parecem. Alex não é só um milionário qualquer. Ele tem um segredo que pode arruinar tudo." As palavras dela estavam carregadas de emoção. O olhar dela em Alex era como um trovão prestes a estourar. Alex cerrou os punhos, a expressão dele misturando raiva e medo. "Pare! O que você pensa que está fazendo?" Alex disse, mas a mulher continuou, o poder de sua revelação empurrando-a para frente. "Ele não é só rico. Ele tem um passado que o persegue, um negócio que envolve mais do que você sabe. E se Clara se envolver com ele, pode se tornar parte disso também." As palavras ecoaram pelo salão. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todo o glamour da gala estava desaparecendo e a realidade estava ensanguentada com imprecisões que ela nunca esperava. "Clara, não escute suas mentiras!" Alex gritou, mas a incerteza estava plantada. Clara olhou para ele. Um turbilhão de emoções em sua mente. Amor, medo. E se todos os seus sonhos e esperanças estivessem prestes a desmoronar em uma avalanche de segredos e traições? Ela precisava de respostas, precisava entender o que estava acontecendo, mas como confiar em alguém quando o chão sob seus pés estava sendo puxado? Os sussurros ao redor a encurralavam, e a única coisa que podia fazer era olhar para Alex, buscar uma verdade em seus olhos. As luzes do salão diminuíram, a pressão aumentou. Clara sabia que uma escolha tinha que ser feita e ela estava disposta a enfrentar qualquer coisa. Mas o que viria a seguir? E se tudo o que ela acreditava fosse uma ilusão? O amor realmente poderia resistir a tudo isso?
Ou seria o começo do fim? Clara sabia que estava em uma encruzilhada, com o coração batendo forte. O salão, agora preenchido por olhares críticos, parecia diminuir. A ex-namorada de Alex estava prestes a revelar um segredo que poderia mudar tudo. Clara olhou para ele, buscando a verdade em seus olhos. A tensão era palpável e ela precisava saber. Clara, não escute! Alex implorou, mas a voz da mulher ressoou com uma força inexplicável. Ele sempre foi tão forte, tão encantador. Mas e se houvesse uma verdade obscura escondida sob aquela fachada? Você precisa entender, Clara! A ex-namorada prosseguiu. Pá! Seus olhos misturando desespero e vindita. Alex tem um irmão gêmeo. Ele finge ser quem não é. O verdadeiro Alex se escondeu e você está prestes a se tornar parte de um jogo muito mais perigoso do que imagina. Um grito silencioso ecoou no coração de Clara. Um irmão gêmeo? Era impossível! Ela viu Alex se encolher, como se a revelação a atingisse como um golpe físico. Clara não conseguia processar. O homem por quem estava se apaixonando era um mentiroso? Uma onda de confusão tomou conta dela, enquanto aguçadas flechas de incredulidade piscavam em sua mente. Não pode ser verdade, Clara gritou, levantando a voz para o ambiente cheio de murmúrios. Todos os convidados pareciam em choque, olhos arregalados e bocas entreabertas. A música havia cessado e o silêncio pairava pesado como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. Você precisa ouvir a verdade, Clara. A mulher continuou, sua voz agora carregada de alguma pitada de preocupação. Esse gêmeo, ele está fora de controle. Alex finge ser quem ele não é para proteger algo mais sombrio. O que você vê é apenas uma máscara. Os olhos de Alex pareciam se esvaziar à medida que o ambiente explodia em murmúrios vorazes. Clara não conseguia desviar o olhar dele, mas a incerteza começou a se enraizar em seu coração. O amor que havia começado a florescer estava ameaçado por um mar de segredos. Faça alguma coisa, Alex! A ex-namorada implorou. E naquele instante, o salão tremeu com o peso das revelações. Os rostos dos convidados estavam petrificados, e até mesmo as luzes pareciam hesitar. Clara notou um movimento nas sombras, um homem de terno escuro que se aproximava sem que ninguém percebesse. Você não pode apenas ignorar a verdade para sempre! A mulher gritou, mas um sentimento de inquietação se apoderou de Clara. Suas mãos tremiam. O que mais não sabia? Repentinamente, o homem nas sombras disparou em direção ao centro da sala, seu rosto parcialmente oculto. Ele puxou um endereço em um papel amassado, os olhos arregalados em urgência. Desculpe interromper, mas preciso que todos escutem. O que vocês ignoram pode ser fatal. Alex, seu irmão, está atrás de você. Ele vai te encontrar. Clara paralisou, o estômago revirado. Esse homem estava dizendo que Alex não era apenas um playboy rico. Havia uma verdade ameaçadora, capaz de distorcer tudo o que ela pensava conhecer. O gêmeo. Por que Alex nunca mencionara isso? O ambiente carregado de expectativa fez o tempo parecer estagnar. Todos olharam para Alex, esperando a reação dele, mas ele parecia mais um estranhamente emocional, lutando contra algo interno. Alex, é verdade? Clara perguntou, o coração acelerando. Você tem um irmão? O que você está escondendo de mim? Ele piscou para ela e por um breve momento fez uma expressão aterrorizante, como se tudo estivesse se quebrando ao seu redor. O pânico tomou conta. A verdade que ele temia se aproximava. Um silêncio profundo se estabeleceu, e Clara entendia que nada mais seria o mesmo.
Então, o semblante de Alex se transformou. Não posso! Não agora! Ele murmurou. E suas palavras pareciam mais um suspiro perdido no caos. Clara sentiu uma onda de desespero. O amor, as promessas, tudo estava prestes a ser sacudido por uma verdade ameaçadora. O que ela deveria fazer? Confiar em Alex? Ou tratar tudo como uma mentira? Enquanto a tensão no ar apertava, o peso dos segredos começou a se agravar e uma escolha pesada pairava em seus ombros. O homem, no fundo, continuava a olhar e as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Mas o que isso significava para eles? O que Alex realmente escondia? Clara estava prestes a descobrir e a sua vida nunca mais seria a mesma. Clara sentiu um frio na barriga. As palavras da ex-namorada de Alex ecoavam em sua mente como um tambor inquieto. Um irmão gêmeo? Como assim? O que mais estava escondido? O salão parecia encolher ao redor os olhares dos convidados pesados como pedras. Alex estava ali, seu rosto uma máscara de emoções, mas Clara mal conseguia enxergá-lo. O que estava acontecendo? A tensão no ar estava eletrizada. O homem nas sombras levantou o papel amassado e a voz dele interrompeu os murmúrios. O irmão não quer apenas se esconder, ele está prestes a se revelar. Ele caminhou com firmeza, o olhar fixo em Alex, que agora parecia uma estátua, paralisado. O ambiente antes festivo estava prestes a se transformar em um espetáculo de horrores. Sem aviso, as luzes começaram a piscar e um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo vindo de fora. As janelas tremeram e as pessoas gritaram. Clara olhou pelo vidro e viu um veículo escuro parando em frente ao salão. O coração dela disparou. Tudo parecia um filme de ação, mas era bem real. Porque esse caos se desenrolava agora? O que está acontecendo? Clara virou-se para Alex, mas ele não respondeu. As pessoas começaram a se agitar e o homem nas sombras gritou. Eles vieram. O irmão não está sozinho. O pânico tomou conta e tudo estava prestes a desmoronar. Uma porta se abriu com força e 3 homens entraram, todos vestidos de maneira idêntica. Seus rostos eram cobertos, mas a determinação era clara. Um deles avançou e apontou um dedo em direção a Alex, sua voz raspada e ameaçadora. Sabe o que você fez, Alex? É hora de acabar com essa farsa. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O coração dela estava na garganta. Alex recuou lentamente, e as palavras da ex-namorada voltaram à mente dela. Ele tem um irmão gêmeo. Um sorriso cruel surgiu no rosto do homem que falava, e Clara notou algo familiar em sua expressão. Você realmente achou que poderia escapar dele? Que poderia viver a vida normal que eu nunca pude ter? Parece que não estamos sozinhos nesta festa. A ex-namorada de Alex disse, sua voz repleta de malícia. O salão inteiro estava a ponto de explodir em um caos sem fim. Clara olhou para Alex e a expressão dele mudou. Ela reconheceu o medo e a angústia em seus olhos. O que tinha sido uma noite de sonhos e promessas estava se transformando em um pesadelo. Clara, escute! Ele começou, mas o homem interveio. Você não pode confiar nele. Ele é apenas uma sombra do que realmente é. E você está prestes a se tornar parte de um jogo de poder que não entende. Para Clara, tudo isso era confuso. Alex, o que está acontecendo? Quem são esses homens? A voz dela tremia e os murmúrios da multidão criaram uma sinfonia de pânico. Alex estava cercado e não havia como escapar. Ele olhou para Clara, os olhos cheios de uma mistura de desespero e determinação. Eu vou te proteger.
Ele prometeu, mas nem mesmo ele parecia convencido. Antes que pudesse dizer mais, um dos homens atirou uma carta para o chão. Clara se abaixou rapidamente e pegou. O que estava escrito congelou seu sangue. Eu sei onde você está. O jogo acaba hoje. Isso é um aviso, Alex. Você não pode fugir do seu passado. O homem rosnou e a revelação a atingiu como um soco. Clara se virou para Alex e era impossível ignorar a verdade. Ele estava enredado em algo muito mais profundo do que ela imaginava. O que mais ele oculta? Uma explosão. A porta do salão se abriu com um estrondo e um grupo de pessoas começou a entrar, usando uniformes pretos, segurando armas. A gritaria tomou conta e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Aquilo era uma armadilha mortal. Mas Alex não parecia se mover. Ele estava paralisado, como se sua vida estivesse em câmera lenta. O olhar dele se fixou em Clara. Seus olhos estavam cheios de um misto de amor e um tipo de desespero que ela nunca havia visto antes. E nesse instante, Clara percebeu que tudo o que ela pensava saber estava prestes a ser desmantelado em pedaços. O amor que crescia entre eles poderia se transformar em cinzas. O passado de Alex, o jogo, o irmão gêmeo, tudo clamava por uma resposta. Vá, Clara, agora! Ele gritou, enquanto a confusão se espalhava. E antes que pudesse pensar, uma onda de adrenalina a impulsionou. Ela sabia que precisava escolher, mas o que estava em jogo era mais do que apenas seu coração. Era sua vida. E a revelação que Alex estava escondendo estava prestes a mudar tudo novamente. O que viria a seguir? A Clara não tinha certeza, mas a noite ainda estava longe de acabar. Clara estava em choque, a adrenalina pulsando em suas veias. As palavras cortantes da ex-namorada de Alex ainda ecoavam em sua mente, enquanto o caos tomava conta do salão. O pânico era visível nos rostos dos convidados. O homem nas sombras estava ali, sua presença ameaçadora envolta em um mistério que Clara mal podia compreender. Mas agora, o verdadeiro terror se desdobrava. As portas se abriram com violência, revelando mais homens. Eles avançavam cada um com olhares frios e decididos. Clara sentiu seu coração acelerar. A sala virou um campo de batalha. Saia da frente, Clara! Alex gritou, puxando-a para seu lado. Mas uma profunda confusão começou a se formar em sua mente. O que estava acontecendo? Por que Alex, que parecia tão seguro, agora estava tão distante? De repente, tudo ficou em silêncio. Um dos homens, o líder do grupo, ergueu a mão e mandou todos calarem a boca. A tensão era palpável, como se o ar estivesse comprimido. Clara podia sentir os olhares todos se voltando para ela e Alex. A multidão esperando a ação seguinte como se fosse uma plateia e um espetáculo macabro. Então o homem começou a falar, revelando uma verdade que Clara nunca poderia imaginar. Alex, você realmente pensou que poderia terminar tudo? Que poderia deixar seu passado para trás? Sua voz rangia uma combinação de desdém e raiva. Clara olhou para Alex, buscando qualquer sinal de explicação. Ele parecia perdido, como se estivesse lutando contra um mar de lembranças. Quem é você? Clara gaguejou, seu estômago se contraindo. Eu sou quem você deve temer, Clara. O homem respondeu, agora cheio de desprezo. Você se envolve com Alex, mas não sabe a verdade sobre ele. Ele não é apenas um homem rico, ele é um criminoso e quer que você seja parte disso. Não é verdade? Alex gritou, mas Clara já não sabia o que pensar.
O chão de cristal sob seus pés parecia se fragmentar. Os murmúrios se tornaram guetos, os convidados começando a se afastar enquanto a verdade se desenrolava. E enquanto tentava processar tudo, algo muito mais chocante aconteceu. Você acha que sou apenas seu irmão gêmeo, Alex? O homem continuou e todos se viraram e olharam. O que ele disse fez o coração de Clara parar. Ouvindo aquelas palavras, um quadro mais amplo começou a se formar. Sou mais do que isso. Eu sou o verdadeiro líder dessa família. E enquanto você se perde em ilusões de amor, eu serei o que você mais teme. Um arrepio percorreu a espinha de Clara. Alex não era só um homem rico com um passado sombrio. Ele tinha um irmão que o rivalizava em poder e perigo. Ela olhou para Alex, seus olhos suplicantes. O que isso significa? O que você fez? O homem em pé na porta sorriu, uma expressão de triunfo. Ele tentou se afastar de mim, mas o sangue é mais forte, Alex. E esta é a sua última chance de escolher. O amor ou o poder? Clara sentiu um peso enorme em seu coração. A revelação ainda ressoava em sua mente. Como ela poderia confiar em Alex, agora que sabia que ele tinha um passado tão sombrio? Mas ao mesmo tempo, a conexão entre eles era real. Ela sentia isso. A sala explodiu em gritos, um caos total. Clara, ouça-me! Alex se virou para ela, mas o olhar dela estava cheio de desconfiança. Ela estava em um ponto de não retorno. O que ainda restava da noite de glamour e sonhos, agora estava repleto de mentiras e escândalos. E enquanto a multidão estava em frenesi, uma explosão de vidro se fez ouvir lá fora. Clara mal teve tempo de processar quando um homem encapuzado entrou, segurando uma arma. Acabou, Alex. O jogo termina agora. E na fração de segundo em que o mundo dela pareceu congelar, Clara percebeu que o que estava em jogo não era apenas o amor, mas suas vidas. O que Alex realmente esconderia? O que aconteceria agora? Ela sabia que suas escolhas poderiam levá-la a um caminho de não retorno, onde o amor e o medo colidiriam tempestade. E mesmo diante dessa ameaça, ainda havia uma pergunta sem resposta. Ela estava disposta a arriscar tudo para descobrir a verdade? Clara estava paralisada, o frio na barriga a fazendo tremer. Alex, com os olhos fixos na entrada, tinha uma expressão de desespero. O homem encapuzado segurava a arma. E a sala inteira prendeu a respiração em um silêncio mortal. O que estava acontecendo? O que Alex havia escondido? E por que tudo estava tão fora de controle? Calem a boca! O homem lançou um olhar feroz a todos. Esta noite já é. Eu vim buscar um troféu. Ele olhou para Alex com desprezo. Você estava tão perto de escapar, mas o seu tempo acabou. Clara sentiu o peso das palavras como um soco no estômago. O que você quer dizer? Ela quase não reconheceu a própria voz, tão trêmula estava. Todos os olhares se voltaram para Alex, esperando por uma explicação. Mas ele parecia distante, preso em seus próprios pensamentos. O homem que havia entrado com Alex de terno escuro continuou. O que você deixou para trás, Alex? Vai te trazer de volta. Como sempre. Você não pode fugir, nem mesmo dela. O dedo dele apontou para Clara, e o medo a envolveu como uma sombra. Calma. Isso não faz sentido. Alex, você tem que me dizer... A voz de Clara saiu em um fio. O que quer que fosse, ela precisava de respostas. Clara, não é seguro. Alex exclamou.
mas a intensidade no olhar dele aflora uma necessidade que poderia ser um pedido de ajuda. E então, do fundo do salão, algo inesperado aconteceu. Uma mulher entrou, seus cabelos longos e claros balançando como se flutuassem. O olhar dela fixou-se em Alex. Clara reconheceu aquela mulher. Era a ex-namorada, mas não de Alex. Era Sofia, uma amiga de muitos anos que Clara não via há tempos. Ela parecia mais velha, uma sombra do que havia sido, mas era inegável. Algo estava errado. Sofia! Clara quase gritou, mas a mulher não a viu. Apenas caminhou em direção ao grupo, determinada. O que você está fazendo aqui? Alex murmurou, a voz dele saindo com uma mistura de raiva e preocupação. Você não devia estar aqui. É por isso que eu estou aqui, Alex. Ela gritou e a sala vibrou com a força da declaração. Você está brincando com fogo e eu estou aqui para acabar com isso de uma vez por todas. Vieram à mente tantas perguntas, tantas histórias que pareciam ter sido deixadas de lado. O que Sofia sabia que eles não sabiam? Clara estava confusa entre a condição da sala e as revelações estranhas que surgiam. O que você quer dizer com isso, Sofia? Ela já estava num ponto em que não se importava mais com nada que não fosse a verdade. Tudo o que você precisa saber, Sofia respondeu, avançando. Irmão gêmeo ou não, Alex não é quem você pensa que é. Ele não é só um homem rico. Ele é o filho de um rei do crime. O verdadeiro Alex está de pé ao seu lado, mas não se deixe enganar. O Alex que você conhece é uma fachada. As palavras saíram como veneno e a sala se encheu de murmúrios de descrença. O coração de Clara disparou. O que isso significava? Você está mentindo! Alex gritou, mas sua voz não convenceu ninguém. Ele parecia tão perdido em seus próprios pensamentos que Clara não soube se acreditava mais nele ou em Sofia. É verdade! A mulher insistiu, a intensidade em seus olhos refletindo frieza. E você está prestes a se tornar parte de um jogo muito maior do que imaginava, Clara. O gêmeo está vindo, e ele não vai parar até que vocês dois estejam fora do caminho. Clara sentiu a adrenalina bombear em suas veias. O que estava acontecendo? Uma batalha de mentiras e verdade se desenrolava diante dela, e a única certeza era que tudo aquilo mudaria suas vidas para sempre. Antes que pudesse processar, um estrondo sacudiu o salão. O vidro das janelas se estilhaçou, e Clara ficou paralisada, vendo a nuvem de fumaça e sombra se aproximando. O verdadeiro irmão de Alex estava a caminho, e ela não sabia quem ele era, nem o que queria. A única coisa que ela sabia era que estava prestes a ser puxada para um turbilhão de segredos, verdades distorcidas, e um amor que parecia estar à beira do colapso. E quem era ela realmente na história? A dança da vida e do medo havia apenas começado. Clara estava em choque, a adrenalina pulsando em suas veias. As revelações de Sofia rodopiavam em sua mente, enquanto o caos tomava conta do salão. O pânico era palpável. O homem encapuzado com a arma a observava, e tudo ao seu redor parecia se arranjar em câmera lenta. Você não sabe com quem está lidando. A ex-namorada de Alex gritou, mas como se as palavras dela fossem apenas um eco distante. Clara olhou para Alex, esperando que ele se pronunciasse, mas ele parecia tão perdido quanto ela, com os olhos cheios de um misto de raiva, dor e medo. E então o tempo foi interrompido por uma explosão súbita. O chão tremeu sob os pés deles, e os cristais no teto se estilhaçaram, caindo como chuva de um pesadelo. Clara tropeçou e caiu,
sua mente sentindo a pressão da calamidade. A fumaça subiu, engolindo tudo em um turbilhão. Um grito rasgou o ar, mas a gravidade da situação a fez hesitar sobre a origem. "Fuja, Clara!" Alex gritou, movendo-se para protegê-la, mas ela mal conseguiu processar. Sua mente corria e um terror profundo começou a enraizar-se em seu coração. A fumaça, espessa e sufocante, envolvia os dois, e o cheiro de pólvora já era impossível de ignorar. Era um cenário de filme de ação, mas muito real. Quando a fumaça começou a clarear, Clara se aventurou a olhar ao redor. As pessoas estavam em estado de pânico, correndo em todas as direções. O cheiro a queimado cortava a atmosfera. E foi quando ela viu. 2 homens de terno negro haviam invadido o espaço, segurando armas. E um deles, o que estava encapuzado, se aproximou de Alex. "Hora de acertar contas, irmão!" ele disse com uma voz gélida. Clara mal acreditava no que estava ouvindo. Irmão? O que isso significava? Alex, pela primeira vez, parecia realmente intimidado. Ele olhou para o homem como se visse um espectro do passado, e ela pôde sentir a tensão aumentar. "Eu não sou mais parte disso", Alex resmungou, mas as palavras soaram fracas diante da intensidade da cena. "Pensou que poderia se afastar de mim?" O homem tirou o capuz, revelando um olhar de ferocidade que fez Clara tremer. "Você deixou a família e o poder. Agora seu jogo acabou." O rosto de Alex empalideceu. "Por favor, não faça isso", ele implorou. Mas a situação rapidamente se desenrolava em um pesadelo de incompreensão. O que tinha acontecido entre eles? "E com isso, o que você vai fazer com ela?" A resposta do irmão soou ameaçadora, e o tom cortante fez Clara sentir o estômago embrulhar. "Ela vai se tornar um peão como você sempre desejou." Ele se virou para Clara, um sorriso cruel se formando. "Bem-vinda ao jogo, querida." O peso dessas palavras a atingiu como um soco. Clara não seria apenas um peão. Ela estava se tornando parte de um jogo que não escolheu jogar. O que estava acontecendo? O que Alex tinha feito para ser forçado a isso? As sombras do passado estavam vindo à tona, e peças que pareciam soltas agora estavam se encaixando de uma maneira assustadora. "Não, você não pode fazer isso!" Alex gritou. Mas o desespero na voz dele fazia Clara duvidar de tudo o que sabia. "Eu vou lutar por você!" Ele estendeu a mão, tentando alcançá-la, mas o irmão gêmeo, agora com uma expressão de triunfo, avançou. "Você sempre foi o fraco, Alex. Enquanto você se perde em sonhos de amor, eu sou o que realmente controla tudo isso." E antes que Clara pudesse entender, ele empurrou Alex para o lado. A sala se tornou um caos absoluto. As pessoas corriam, os gritos ecoavam e o horror tomava conta. Clara observou Alex lutar, mas havia algo em seu olhar que a fez hesitar. O que ele havia escondido? Ele realmente estava sendo sincero? E então, como se uma luz se acendesse em sua mente, ela ouviu um clique. O irmão estava prestes a agir. Clara se lançou para a frente, uma onda de coragem a impulsionando. "Pare!" Ela se virou para o homem, a voz tremendo, mas determinada. "Você não entende. Ele ama." O movimento travou o cenário. O olhar do homem gêmeo congelou e os olhos dele se estreitaram, cheia de desconfiança e raiva. E esse pequeno relance de dúvida liberou um novo pânico dentro de Clara. Era exatamente isso que ela precisava. Era a única chance de salvar Alex. Mas o que mais ela estava prestes a revelar, que poderia mudar tudo novamente?
o que ela realmente sabia sobre aqueles dois homens. O que elas poderiam criar ou destruir naquela fração de segundo. Em um mundo onde diferença e amor colidiam, a sala se encheu de gritos e o terror se arrastava pelos cantos. Clara estava em uma encruzilhada: o amor ou a verdade? E o preço com certeza seria mais alto do que ela poderia imaginar. Clara estava paralisada, o frio na barriga a fazendo tremer. Alex parecia em choque, os olhos fixos no homem gêmeo que estava diante deles, como se o mundo ao redor tivesse desacelerado. Você não entende. Ele ama! Clara gritou, mas as palavras pareciam ecoar em uma câmara vazia. O homem gêmeo esboçou um sorriso cruel. Ha! Amor, você realmente acredita que isso vai te salvar? Ele te usou, assim como usou todos os outros antes de você. O ambiente ficou pesado, como se cada pessoa presente estivesse lendo seus pensamentos, absorvendo a tensão. Clara sentiu o olhar de reprovação da multidão, a pressão aumentando. E o que era um sonho havia se transformado em um pesadelo. Alex, em um acesso de desespero, se lançou para frente. Você está errado! Gritou, mas a raiva e o medo pairavam no ar, como nuvens escuras. Foi quando o homem gênio levantou a arma, e Clara sentiu seu coração parar. Era agora ou nunca! Alex, não! Ele não pode fazer isso! O grito dela cortou o silêncio, e os olhares se fixaram nela. Ela percebeu que precisava agir. Precisava mostrar a Alex que a força do amor poderia lutar contra qualquer sombra do passado. Ele é o seu irmão. Não deixe que isso te controle. A determinação cresceu dentro dela, mas ao mesmo tempo, um frio cortante a envolveu. Espere! Ela gritou, e todos se viraram para ela. Eu sei o que aconteceu. Não podemos deixar que ele faça isso. Clara, você precisa saber a verdade sobre Alex. Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Todas as palavras de Sofia estavam pesadas de significados ocultos. O irmão gêmeo hesitou, um brilho de dúvida em seus olhos. Você não deveria estar aqui, Sofia, ele sussurrou. Mas ela parecia determinada. Não posso ficar em silêncio mais. Alex, você precisa saber. A verdade é mais sombria do que imagina. Ela olhou para Clara e naquele olhar algo a fez estremecer. Alex não é o único que tem segredos. Você também é parte disso, Clara. Não sabe quem você realmente é. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que Sofia estava dizendo não podia ser verdade. Mas havia algo no olhar dela que a confundia e aterrorizava ao mesmo tempo. Os murmúrios da multidão aumentaram e a adrenalina disparou em cada um. Não ouça ela, Clara! Alex gritou, mas o desespero e sua voz não era suficiente para abafar a certeza que estava nascendo dentro dela. Sofia caminhou mais perto, a expressão dela tomada por uma emoção intensa. Você tem o direito de saber. Sua mãe, ela não deixaria você saber como tudo isso realmente é. A sala parecia estar em chamas agora. Clara se sentiu como se estivesse em um redemoinho. O que você está dizendo? O que tem a ver minha mãe com isso? Sua voz saiu trêmula. O medo do desconhecido agora a apertava. Você não é apenas uma simples mulher. Você é filha de um dos mais poderosos chefes do crime. É por isso que Alex e seu irmão estão disputando você. Você é a chave para o que eles sempre desejaram. Sofia falou e o rosto de Clara empalideceu. O mundo todo parecia girar e o pânico tomou conta dela. A revelação a atingiu como um soco no estômago. O quê? Ela não podia acreditar. Os olhares ao redor mudaram. Todos estavam em choque, mas o irmão gêmeo parecia ter recobrado a postura. Isso não pode ser verdade, ele rosnou, mas as palavras de Sofia já estavam plantadas.
Clara olhou para Alex em busca de uma resposta, uma explicação. A conexão entre eles estava rompida, perdida entre segredos e mentiras. Sofia completou, agora com um brilho de esperança em seus olhos. Clara, você pode ser a solução, mas tem que decidir permanecer uma prisioneira do passado ou lutar pelo futuro. E enquanto tudo ao redor dela desmoronava, Clara percebeu que estava diante de uma escolha devastadora. O amor, o medo, a verdade, tudo se misturava em uma explosão de emoções. Clara! Alex exclamou, enquanto o irmão gêmeo avançava. Entre gritos e caos, Clara percebeu que o destino dela não estava mais sob seu controle. Ela estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas como tudo poderia mudar para sempre. O que estava à frente poderia ser o começo de algo terrível ou uma salvação inesperada. E enquanto o tumulto tomava conta, a única certeza que tinha era que tudo na vida poderia se desmoronar em um segundo. O que ela escolheria? O que mais estava pronto para ser revelado? Clara estava em choque, a adrenalina pulsando em suas veias. Alex a encarava, os olhos cheios de desespero, enquanto a sala se transformava em um campo de batalha de emoções. O irmão gêmeo de Alex perfilava-se diante deles, uma figura imponente, e a tensão crescia a cada segundo. Eu não sou quem você pensa que sou, o homem gritou, sua voz ecoando no salão. Nenhum de vocês sabe a verdade. E, de repente, ele se virou e gesticulou para os outros homens que entraram. Passem! A fumaça ainda pairava no ar, e Clara lutava para entender o que estava acontecendo. Ela conhecia Alex, ou pelo menos era o que pensava. Mas as palavras de Sofia ainda assombravam, e agora essa nova revelação parecia esmagadora. Os homens começaram a avançar, e um deles segurava um dispositivo. Um zumbido cortou o silêncio enquanto ele ativava uma tela prateada. Vocês precisam ver isso, ele disse, apontando para a tela. O rosto de Clara ficou pálido. Imagens começaram a piscar. Algo saiu do controle em sua mente. Não! Não! O que você está fazendo? Alex gritou, mas o homem ignorou. As imagens mostraram uma série de documentos, fotos e então uma figura familiar. O próprio Alex. Mas ao lado dele havia outra pessoa. Era um outro homem, muito parecido com ele. O irmão era mais do que uma simples sombra. Era um concorrente em um jogo traiçoeiro que estava prestes a ser revelado. Você tem noção do que realmente é, irmão? Vocês todos têm. O homem na tela riu e Clara sentiu seu estômago revirar. Então você acha que pode ter uma vida normal ao lado dela? Que pode escapar do nosso passado? Aqui está a verdade que você tem mantido escondida. O homem detém a arma de Alex, que agora pareceu resignado. A vida que você levou foi uma farsa. O que você não percebe é que o que você fugiu voltou para te pegar. Um riso maligno ecoou através do salão. Clara, consumida pelo horror, virou-se para Sofia. O que isso significa? O que ele está dizendo? O desespero a invadiu e a sala parecia um pesadelo interminável. Parece que você não só é a peça central da história, Clara, mas também a chave para o que está por vir. Sofia disse, a expressão dela carregada de tristeza. Alex e seu irmão sempre estiveram envolvidos em algo muito maior. O que você está vendo agora é apenas a superfície. A atmosfera ficou ainda mais pesada. A ex-namorada de Alex se aproximou, olhos ardendo de raiva. Você não tem ideia do que ele é capaz, o que eles são. E agora você está no meio disso. Não é amor, é manipulação.
Um estalo cortou o ar. Um dos homens que acompanhavam o irmão de Alex gritou: "Todo esse jogo acabou. Se você não se unir a nós, Clara, não sobrará nada." Clara se sentiu sufocar. A revelação estava abrindo um abismo sob seus pés. Toda a vida que pensava viver desmoronava. O amor que achava estar florescendo parecia um véu sobre mentiras e traições. As visões na tela mostravam planos ousados, e no meio de um deles, Clara se viu refletida. Ela era a peça que faltava. "Não, isso não pode ser verdade!" gritou. Mas antes que pudesse processar tudo, as luzes se apagaram. Um pânico ensurdecedor tomou conta do salão. O alerta soou. Era um alarme dissonante, vulcânico. Algo aconteceu ali. Algo que ela jamais poderia imaginar. Quando as luzes voltaram, um rosto conhecido emergiu da fumaça. Um homem que Clara pensava ter deixado para trás. Ele não deveria estar ali. Era Rafael, um antigo amor. Alguém que achou que nunca veria novamente. Com um sorriso malicioso, ele deu um passo à frente. E a sala congelou em choque. "Oi, Clara! Surpresa!" ele disse, a ousadia em sua voz enviando uma onda de confusão e temor. A sala ficou em silêncio, enquanto todos tentavam decifrar a nova traição que se desdobrava. Clara olhou para Alex e o irmão dele, confusa. "O que está acontecendo aqui? Você o conhecia?" A incredulidade tomou conta dela. As peças se moviam rápido demais e ela não sabia mais em quem confiar. Enquanto os olhares se cruzavam e a pressão aumentava, Clara sentiu um nó apertado em seu estômago. Rafael tinha um plano e ela era parte dele. O que ele realmente queria? Agora tudo estava em jogo e não havia como escapar. Talvez você não saiba, mas o que está em jogo é bem mais do que você imagina. É hora de escolher, Clara. Rafael provocou, o queixo erguido com desdém. As palavras pairaram no ar, como uma bomba prestes a explodir. O que ela escolheria? E o que mais estava por vir com essa revelação chocante? Clara estava à beira de um precipício, e o futuro era um mistério que se desdobrava de maneira opressiva. Alex e o irmão dele, o passado de Rafael, tudo se misturava em um emaranhado de segredos. E a única coisa que ela sabia é que nada seria como antes. Clara estava paralisada. A adrenalina pulsava em suas veias. A revelação de Rafael a atingiu como um soco no estômago. Aquela noite, que começou com glamour, agora se descortinava como um pesadelo repleto de segredos. Alex e seu irmão gêmeo confrontados em um embate que unia amor, traição e passado obscuro. "O que você quer de mim, Rafael?" Clara gritou, tentando se firmar na realidade. Mas as palavras pareciam ecoar em um vácuo. A sala pulsava com a tensão, e os olhares de reprovação dos convidados a cercavam como serpentes. "Você é a chave para tudo isso, Clara. Para o domínio que Alex e eu sempre quisemos", Rafael declarou, os olhos brilhando com uma ambição inquietante. "E se você não se unir a nós, será apenas um peão perdendo na partida que já começou." Alex se lançou à frente, o olhar feroz. "Não a envolva nisso. O que quer que tenha planejado, eu não vou deixar você fazer mal a ela." Sua voz ecoou, mas o medo era palpável. Clara viu a angústia em seu rosto, o amor e a preocupação se entrelaçando, enquanto o passado assombrava o presente. A sala estava em um caos absoluto. O irmão gêmeo de Alex se posicionou ao lado de Rafael, e o ambiente se tornou um campo de batalha de emoções. "Isso não é apenas um jogo, Alex. Você precisa entender que a verdade sempre vem à tona. E agora, você terá que decidir de que lado está." As luzes no salão tremularam e o alarme soou, ecoando na confusão.
Um grupo de convidados começou a se agitar. Clara sentiu seu coração acelerar. Alex, precisamos sair daqui! Gritou, a dor se apertando em seu peito. Não, Clara, fique perto de mim! Alex implorou, estendendo a mão, mas o tumulto a separou deles. A cólera no olhar do gêmeo se intensificou. Basta! Este é o fim para você, Alex! O tempo parecia estagnar. Clara se viu cercada, confusa, perdida entre as verdades e mentiras. O que estava em jogo? O amor que ela sentia, a periculosidade do momento, tudo parecia presagiar um final trágico. Mas, em meio ao caótico alvoroço, algo em Clara se soltou. A força que brotava de dentro dela era clara. Não, não posso deixar isso acontecer, gritou, segurando a respiração e encarando Rafael e o gêmeo de Alex. Você pode nos dar poder ou ser um peão no nosso jogo, Rafael retrucou, mas a voz dele já não soava convincente. Clara respirou fundo e, com coragem, começou a se afastar. Você não manda em mim. Ninguém aqui manda em mim. E então, um silêncio surpreendente tomou conta do salão, como se o tempo tivesse parado. Alex, lutando contra a maré do passado, encontrou a coragem que precisava. Ele avançou em direção a Clara. Juntos podemos lidar com isso, você e eu. Os olhares dos rivais entrelaçaram-se e a tensão começou a desvanecer como a fumaça que pairava no ar. Não sou mais parte disso. O gêmeo de Alex gritou, sua bravura se esvaindo. Você e seu amor não vão me vencer. Nunca! Clara, já cansada da manipulação, olhou para Alex e depois para seu irmão gêmeo. Basta de jogo! O amor é mais forte que qualquer ambição maligna! A determinação em sua voz ressoou em cada canto do salão. E naquele momento, as paredes pareciam ceder, a verdade emergindo juntamente com a coragem. O irmão de Alex hesitou, e Alex se virou para Clara, suas mãos se segurando firmemente. Você está certa. Juntos somos mais fortes. As palavras dele criaram um novo fundamento, uma nova aliança. Rafael, percebendo o poder que Clara e Alex tinham juntos, se afastou, derrotado. Isso não acaba aqui, ele murmurou, sairado e sem... Clara sorriu, olhando para Alex. E agora, o que seremos? O medo ainda pulsava, mas o amor se irradiava como uma luz aquecida. Com tudo perdido, eles se encontraram, prontos para enfrentar o que viria. E enquanto o público observava, uma onda de esperança começou a se espalhar. Clara e Alex estavam prontos para o futuro, cada um tomando o controle de suas vidas. E aquilo era a verdadeira vitória. Agora, antes de encerrar essa jornada, preciso que você faça algo importante. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo que faz esse espaço crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é um momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Os verdadeiros fãs entendem a importância de estar com a gente nessa jornada.